estar aqui hoje, numa mesa de um tema extremamente relevante. Em segundo lugar, queria pedir desculpas, porque parte do atraso do começo da mesa se deve a alguns problemas técnicos que eu sofri com o meu laptop, que queimou a fonte, então peço desculpas. E em terceiro lugar, queria reforçar as palavras do deputado Luiz Cobos, no sentido de que, para quem olha esse tema do extermínio, a federalização do crime contra o advogado Manuel Matos é um grande sucesso, porque o que foi federalizado não é apenas a investigação da morte dele, mas a investigação de todas as mortes acontecidas nessa área entre a Paraíba e Pernambuco. E aí há pela primeira vez uma esperança em que realmente alguns desses casos possam ser esclarecidos dos grupos desarticulados. Bom, eu vou fazer uma fala hoje, 20 minutos mesmo, e vou falar basicamente de extermínio no meu estado, Rio de Janeiro, e vou focalizar no tema das milícias, que é um tema que a gente tem pesquisado e continua pesquisando. Uma definição simples de extermínio seria uma prática ou propósito de eliminar fisicamente indivíduos pertencentes a determinados grupos. Falo prática ou propósito porque às vezes o extermínio é uma fantasia simplesmente, às vezes o extermínio é uma atividade. Quando essa prática ou propósito tem uma base étnica, chamamos o fenômeno de genocídio. Na nossa realidade, o mais comum é que essa prática, o extermínio, tenha como alvo indivíduos suspeitos de cometer crimes ou indivíduos considerados socialmente indesejáveis. Então, ao invés de aplicar a lei a eles, quando há lei para aplicar, porque em muitos casos, como são meninos de rua, nem haveria lei para aplicar, então encomenda-se a morte direta desses indivíduos. Por trás dessa ideia de extermínio está a intenção, mais ou menos realizável, de acabar com a totalidade desses membros, até lograr a sua extinção. Então essa extinção, mais uma vez, pode se apresentar como uma fantasia, porque seja impossível, por exemplo, acabar com todos os pequenos ladrões, obviamente é uma fantasia, porque os ladrões se reproduzem. Em outras ocasiões, é um objetivo real. Então vamos nos focalizar nessa ideia de extermínio de criminosos ou pessoas, grupos considerados indesejáveis. Isso acontece no contexto brasileiro, onde há um histórico de violência letal como método de controle social por parte do Estado e como forma de resolução de conflitos entre os grupos. Então podemos dizer que a violência é uma gramática que governa a vida social. É a gramática que determina como as relações sociais são desenvolvidas e funciona também como uma pedagogia, como uma socialização. As pessoas são socializadas na violência e aprendem que a violência é a forma de controlar o outro e a forma de resolver os conflitos. Mais adiante vou mostrar uma citação muito interessante nesse sentido, que revela a interiorização dessa ideia da violência como gramática social básica. Isso está associado também a um forte descrédito do sistema de justiça criminal como um mecanismo de proteção e de regulação social. Ou seja, as pessoas em geral acham que não adianta chamar a polícia, por 1000 motivos, que não adianta levar para a justiça porque ou vão soltar ou não vão prender, enfim, por diversos motivos há um descrédito quase total na capacidade do sistema de justiça criminal como órgão regulador. E em terceiro lugar, esse fenômeno está associado a uma missão, no mínimo, ou uma cumplicidade ativa, em muitos casos, dos próprios agentes do Estado que deveriam evitar a perpetração desses crimes. Vamos separar os atores do extermínio em dois: os atores diretos, os que cometem o extermínio, e os atores indiretos, que são os que estimulam, pelo menos, ou encomendam essas mortes. Então, os atores diretos, entre eles temos os chamados grupos de extermínio, né? A própria polícia, e no Rio nós temos as milícias. Entre os atores indiretos, nós temos políticos que se elegem, né, com o lema de bandido bom e bandido morto. No meu estado tem. Temos setores da imprensa que fazem uma cobertura que estimula diretamente o extermínio. Eu me lembro no Rio, quando houve aquele caso terrível daquele menino que morreu, João Hélio, arrastado pelo veículo, preso no cinto de segurança, que o JB, um dos principais jornais, intitulou "O que fazemos com esse tipo de gente?". A resposta era implícita: o que a gente poderia fazer com pessoas
dessa lei, né? A indução direta ao externo. E temos também a própria sociedade, que a gente tem que fazer autocrítica nesse sentido. Então, vejam os resultados de uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, do Governo Federal, em 2008, publicada no ano passado, começo desse ano ainda, em que a frase bandido bom e bandido morto suscita a seguinte reação da população. Isso é representativo, 2.000 pessoas entrevistadas, uma amostra representativa da população brasileira. 33% concorda totalmente com que bandido bom é bandido morto. Então, 1/3 da nossa população defende abertamente o extermínio. 11% concorda mais em parte. Sente um certo desconforto dizendo isso, mas não é contra. 6% não sabe muito bem o que fazer com isso. 12% tem alguns problemas, realmente tende a discordar, e 37%, só 37%, discorda totalmente disso. Ou seja, 37% acha que o sistema de justiça criminal deve funcionar. E o resto da população que se manifesta de forma diferente, mas há 1/3 que diretamente acha que o destino do bandido é a bala. Isso contrasta com outras afirmações, isso aí embaixo eu deixei que é interessante, que diz assim: a atividade policial é muito perigosa. É bom que a polícia tire primeiro para fazer perguntas depois. Aí não, aí só 8% acha que isso é possível, 81% acha que não. Por quê? Porque aí a gente atira em áreas onde eu moro, aí eu me identifico com uma vítima e portanto eu não concordo. Mas bandido, aí bandido não tem problema. Outra coisa interessante dessa pesquisa é que há perguntas muito semelhantes, uma usando o termo bandido e outra usando o termo criminoso, né, ou preso. E as respostas são muito mais duras quando você usa o termo bandido do que quando você usa termos mais neutros. Bom, quais são então os atores diretos do extermínio? Em primeiro lugar, a polícia. Quando a polícia faz o extermínio, a polícia assume diretamente essa função de limpeza social. Isso nós temos no Brasil, em vários estados, no meu particularmente. Nós temos na República Dominicana, nós temos na Jamaica, temos em vários países da região, em que a polícia diretamente é o ator do extermínio da limpeza social. No Rio de Janeiro, nas regiões centrais do município, onde há muita polícia, não há grupo de extermínio, porque não precisa, porque a polícia mata todo ano, reconhece que mata todo ano aproximadamente 1.000 pessoas em confronto. O número real é maior, né? E esse número é superior ao número de vítimas em várias das guerras que estão acontecendo no mundo hoje. E é superior à taxa de homicídios em muitos países. Então, a polícia do Rio sozinha mata mais do que exércitos em alguns lugares e mata mais de toda a sociedade em outros lugares. E justamente na Baixada Fluminense temos a situação contrária. Há pouca polícia na Baixada Fluminense e há grupo de extermínio. A polícia não consegue, então, cumprir plenamente a função. Claro que há outros fatores históricos, mas aí a atuação dos grupos de extermínio é mais evidente. O que eu acho mais interessante do ponto de vista teórico e sempre me intrigou é justamente nesses casos em que o próprio Estado assume essa função, que é contrária, não só à sua função legal, mas, enfim, à sua missão como estrutura. O que mais me interessa é essa contradição entre a verdade social e a verdade jurídica. Por um lado, as pessoas têm que saber que as pessoas são mortas, porque se essa morte é clandestina, perde-se o efeito de intimidação e controle social. Então as pessoas todas sabem, quando há um grupo de extermínio, quem são os responsáveis, quando a polícia mata as pessoas, sabem que as pessoas foram, mas juridicamente isso não pode aparecer. Então, nada pode ser provado, mas tudo deve ser sabido e conhecido. A contradição entre esses mecanismos é fascinante. Como nós conseguimos que todo mundo saiba quem é o matador, mas não há prova nenhuma, livre-me Deus, né, contra esse matador. Os grupos de extermínio, em geral, são financiados e controlados por determinados setores sociais, com um propósito de defesa social. O caso mais típico são comerciantes para se defender dos crimes contra a propriedade. Então, matam-se pequenos ladrões, meninos de rua, pessoas que já cometeram crimes ou que são suspeitos de virem a cometer. Às vezes, a influência ou controle de representantes políticos, na Baixada Fluminense isso é muito comum, vereadores, prefeitos matadores, cortejados por todos os partidos do espectro político, que, por favor, dizem que querem o tal candidato no seu partido porque é a cara do povo, a
cara do povo. E isso nós temos PMDB, PSDB, PT, todos os partidos cortejaram notórios matadores em várias eleições. Esses grupos chegam também a alugar seus serviços, às vezes, em troca de dinheiro, e há sempre uma participação por ação ou por omissão de agentes do Estado. Bom, em 2006 surge no Rio de Janeiro um termo novo, que é o de milícias. Milícias, em outros países, em outras línguas, é um termo que designa o exército do povo. E no Rio, a minha avaliação é que esse termo foi cunhado como uma tentativa de relegitimação de fenômenos tradicionais que se chamavam antes grupo de extermínio ou polícia mineira. Mineira porque, como vocês sabem, todo mundo bota a culpa nos outros, né? Então, a polícia corrupta no Rio é chamada de mineira, a gripe de 1918 aqui na América foi chamada de gripe espanhola, enfim, mas a gente sempre acha que o problema vem de fora. Bom, essas são as notícias de jornal sobre milícia. Então vocês podem ver que no ano 2006, no final, há azul é o dia, verde é o Globo, que são os jornais principais da cidade, um crescimento dramático do número de matérias de jornais que tratam sobre a questão de milícia. E depois já há uma pequena queda, alguns picos. Um elemento interessante, contrastando a imagem anterior, só um segundinho, vocês veem que tem picos muito elevados, a imagem posterior, agora sim? Não, essa. Essas são denúncias, não diz que denúncia contra milícias, vocês podem ver que tem picos, mas os picos não são tão elevados quanto a imprensa. Então a imprensa tem um olhar muito mais episódico, muito mais de grande evento, repercussão a curto prazo. As denúncias mostram um comportamento um pouco mais suavizado. Que denúncias são essas? Bom, em primeiro lugar, as áreas de onde vêm as denúncias são sobretudo a zona oeste do Rio e em parte a zona norte. Na zona sul, como vocês podem ver, praticamente não há denúncias de milícia. As denúncias são extorsão, a maioria delas, desvios, posse de armas de fogo, homicídio, tem 500 homicídios, e ameaças de drogas. Isso é muito importante, esse termo drogas, porque a gente vai ver agora a tentativa, a construção de legitimidade da milícia se dá justamente como contraposição ao tráfico de drogas. No entanto, há muitas evidências de que parte das milícias ou traficam diretamente ou colaboram com esse tráfico. Então, a definição, não existe uma definição conceitual, mas nós tivemos que adotar uma definição operativa para fazer a pesquisa. E definimos nesses termos, com 5 componentes simultâneos. 1, controle do território da população por parte do grupo armado irregular. 2, o caráter coativo desse controle. 3, o ânimo de lucro individual como motivação central. 4, um discurso de legitimação referido à proteção dos habitantes e à instauração da ordem. E 5, a participação ativa e reconhecida dos agentes do Estado nesses grupos. Várias dessas características são comuns ao tráfico e a outro tipo de organizações. Vamos discutir isso agora. Bom, controle territorial, aí vocês podem ver algumas citações. Por exemplo, uma menina que era amante daquele tráfico foi pega, rasparam a cabeça dela, tiraram a roupa, deixaram ela descendo o morro, nua, sem cabelo, como uma humilhação, como uma mensagem ao resto da comunidade que o poder tinha sido transferido de mãos de quem estava associado ao poder anterior, que era o tráfico, nesse caso, sofreria as consequências. Aí tem outras citações também sobre quem comete crime aparece na vala, o mesmo tipo de atuação que de fato o próprio tráfico tinha. Essa citação é muito interessante, porque uma pessoa que era próxima a algumas das pessoas que foram mortas pela milícia, e diz assim: morador não morreu ninguém, matou mesmo todos os bandidos. O problema é que os bandidos eram todos conhecidos nossos, não era bandido de fora, era tudo bandido conhecido nosso, que cresceu, tinha gente da minha idade que cresceu junto comigo, que pertenceu à Boca. Então a gente via esse povo todo morrer, era bandido, né? A gente não podia nem falar que não matem, era bandido, tinha que morrer, morreu. Então a contradição fascinante entre uma implicação emocional com as vítimas, que fazem parte da infância da pessoa, e ao mesmo tempo a conclusão de que se era bandido, a única saída possível no contexto é a morte. Controle coativo, você paga se quiser, mas se não pagar, alguma coisa pode te acontecer. Então, mesmo quando as taxas se colocam como voluntárias, há um grau de coação bastante grande e de intimidação.
A motivação do lucro é uma das coisas que mais chama a atenção. Eles começam a controlar vans, transporte alternativo, TV a cabo, internet, água, luz, gás e as transações imobiliárias. De fato, um dos principais grupos, que é o grupo Rio das Pedras, se financiava tradicionalmente, sobretudo através da taxação das transações imobiliárias, de aluguéis e de venda de terrenos. E tem controle das lan houses, segundo algumas pessoas, inclusive monitoram o que as pessoas escrevem na lan house, o que gera um clima de intimidação muito grande. E, de fato, foi mais difícil conseguir entrevista em área de milícia do que é conseguir entrevista em área de tráfico. O discurso de legitimação, vemos que a milícia se legitima sempre pelo seu oposto, pelo seu inimigo encarnado no tráfico. Então, ela é um mal menor, pelo menos, uma alternativa menos grave, segundo alguns, ao tráfico. O próprio prefeito da cidade, naquela época, Cesar Maia, dizia que a milícia era um grupo de autodefesa comunitário, né? Não sei se ele conhecia a experiência colombiana, mas... e que era bem melhor do que o que tinha antes. Agora isso mudou. Muitas dessas comunidades, no entanto, na Zona Oeste particularmente, não existia tráfico antes da chegada da milícia. A milícia chega um dia e diz, olha, agora nós vamos tomar conta disso aqui. E em muitos desses lugares não existia tráfico. E também, como vimos antes, muitas milícias ou traficam no permite tráfico, o que quebra esse discurso de legitimação como oposição, como uma cruzada de libertação perante o tráfico. Eles usam também o assistencialismo, da mesma forma que o tráfico fazia, né, para aumentar a sua legitimação. Outro elemento central é a participação de agentes do Estado. É central para a sua própria tentativa de legitimação e, portanto, tem que ser pública. No tráfico sempre há policiais envolvidos no tráfico, mas o policial que está envolvido no tráfico tem um perfil baixo, não aparece lá na porta da comunidade. Agora, o policial envolvido na milícia, todo mundo sabe que ele é policial, porque ele precisa ser reconhecido como um agente público para, então, tentar conquistar essa nova legitimidade. Eles não podem admitir que eles são uma facção criminosa a mais. Eles são a milícia, né? Eles são o Estado, que não é Estado, mas que se apresenta numa luz diferente. E o controle desses grupos está justamente em mãos dos agentes do Estado. A gente vai ver depois a contraposição com alguns outros grupos que praticam o experimento. Tem uma citação fantástica de uma mulher que diz assim: ué, mas se eu vou procurar quem? Se tiver um problema, aí diz assim, o senhor puxou, o miliciano puxou a carteira e diz: eu sou o coronel do 27º, senhor, a senhora me procura, está aqui meu telefone, meu celular, se há alguma dúvida da participação dos agentes do Estado, eu sou coronel, nada menos, né? Bom, diferenças com o tráfico. Em primeiro lugar, o discurso de legitimação. A milícia, então, tenta produzir esse discurso, mais antes do que agora, mas ainda tenta produzir. O tráfico não precisa se legitimar, ele se legitima pela violência por si mesmo, né? O Machado vem falando sobre essa sociabilidade violenta, ele não precisa apelar a um outro tipo de legitimidade. A milícia, sim. E a participação dos agentes do Estado é ostensiva, clara e pública, e não é escondida, como no caso do tráfico. Eles têm um nível de voracidade econômica muito superior. Eles querem controlar monopolicamente todas as atividades econômicas que possam render lucro. E, sobretudo, eles aplicam taxa de proteção, seja aos moradores, ou seja aos comerciantes. O seu grau de organização é superior ao do tráfico. Então, o estereótipo do menino do tráfico muito novo, usando entorpecente, usando um R15 para alavancar sua masculinidade, é substituído por um sujeito que é mais velho, que é profissional de segurança pública, que é muito mais prudente e organizado, que entrega recibo quando você paga a TV a cabo pirata, né? Que carimba os papéis, que marca as casas, um sujeito bem mais organizado. E parte da pacificação que a milícia oferece é uma profecia, como os sociólogos dizemos, uma profecia que se cumpre a si mesmo. Porque a pacificação, em parte, é a ausência de operações policiais. Quando a polícia está tomando conta, quando a milícia está tomando conta, a polícia pode até fazer operações, mas são operações no molde de segurança pública, ou seja, investigam, grampeiam, treinam. Mas não vem lá com caveirão a trocar tiro com a milícia. Também porque a milícia não tem nenhum interesse em trocar tiro com seus colegas. Mas o fato é que quando a milícia domina, não tem mais grandes operações de polícia e troca de tiros. Aí tem uma fala interessante que diz: agora, se você fizer loucuras na comunidade, você morre.
tipo, sou muito bonzinha, a milícia se coloca como produtora boa, porque ela não é má, porque ela não é desorganizada. Ela não é os meninos que estão cheirando, ficando loucos e pegam a menina bonitinha. Eles não. Eles dizem que eles têm ética profissional. Eles querem ganhar o dinheiro deles honestamente, protegendo o cidadão. Então veja essa ideia de organização, de ordem. Tem muita gente que apoia, tem muita gente que contra. Isso é uma fala de alguém que obviamente apoia a milícia. E as diferenças com o grupo de extermínio são, em primeiro lugar, que os agentes do Estado não estão a serviço de figuras de autoridades, de políticos ou de comerciantes. Eles próprios controlam a milícia. A milícia é uma criação deles para ganhar dinheiro. Então, não está a serviço de ninguém, como acontece muitas vezes nos grupos de extermínio. As milícias não têm estrutura unificada, elas são fragmentadas, igual que o varejo do tráfico, e, de fato, nós predizemos em 2008 já aconteceu conflitos entre milícias, que antes eram potenciais, hoje são reais. Há muitas mortes agora de disputas entre milícias, exatamente igual do que entre facções do tráfico. A conclusão, então, as milícias constituem muito mais uma continuidade do que uma ruptura no cenário de segurança pública do Rio de Janeiro. As populações continuam subjugadas em contextos em que nem o Estado nem o mercado estão presentes, visto que há controle monopólico das atividades. Há uma dominação do chefe local, do que nós chamamos às vezes de neofeudalismo, o senhor local é dono de vidas, né, e posses. E agora se coloca a possibilidade das UPPs, a experiência que nós temos no Rio, em que medida as UPPs podem desempenhar um papel contra isso. Até agora as UPPs só entraram numa área de milícia, que é o Batam. Mas a grande questão é se elas vão, de fato, ampliar o seu funcionamento para além das áreas de tráfico. E eu venho observando que o termo milícia já é usado em vários estados brasileiros, mas muitas vezes com um sentido diferente, com um conteúdo diferente do que nós temos no Rio de Janeiro. Muito obrigado.